Eu me chamo Elias Ferreira da Silva. Tenho 20 anos, cabelo queimado de sol, mãos calejadas que nem as de um homem velho, e até semana passada eu tinha uma família. Hoje eu tenho um sítio que não vale nada, um envelope vazio e uma história que eu ainda não sei como vai terminar. Mas deixa eu contar desde o começo, porque essa história precisa ser contada do jeito que aconteceu, sem enfeite e sem mentira. A discussão com meu pai começou por causa de nada. Ou melhor, começou por causa de tudo que tinha ficado guardado por anos dentro daquela casa de taipa no sertão do Nordeste. Seu Raimundo, 53 anos, trabalhava numa fazenda vizinha como caseiro e chegava em casa todo dia carregando um cansaço que não era só do corpo. Era um cansaço de alma, daqueles que a gente junta ao longo de uma vida inteira de aperreio. E às vezes, esse cansaço precisava de um lugar para pousar. Naquela quinta-feira, o lugar que ele escolheu fui eu. Ele entrou pela porta já com a testa franzida e o queixo empinado. Bateu a bolsa de couro na cadeira e passou pela cozinha sem olhar para ninguém. Minha mãe, Dona Zita, 50 anos, cabelinho cacheado já com o branco aparecendo nas raízes, ficou quieta no canto dela, dobrando roupa. Ela conhecia meu pai. Sabia quando o silêncio dele era pesado demais para tentar furar. Eu estava sentado no tamborete, comendo o que tinha sobrado do almoço frio. Feijão, farinha, um pedaço de carne de sol. Quando ele parou no meio da cozinha e me olhou com aquele olhar de quem está procurando um lugar para descarregar, eu devia ter ficado quieto. Sei disso hoje. Mas naquela tarde alguma coisa dentro de mim também estava fermentando faz tempo, e eu não consegui. Ainda aqui em casa à toa, Elias, ele disse, e a voz saiu grossa, raspando. Eu estava comendo, painho. Comendo o que você não ganhou. Comendo o que eu paguei com o meu suor. Coloquei o garfo na mesa devagar. Respirei fundo. Tentei manter a voz no lugar. Eu faço biscate desde os 15 anos, painho. O senhor sabe disso. Biscate, ele repetiu com uma risada curta que não tinha nenhuma graça. Biscate é coisa de vagabundo que não quis estudar, que não quis trabalhar de verdade. Você não tem serventia nenhuma, Elias. Nunca teve. Minha mãe falou o nome dele baixinho, Raimundo, com aquela voz suave dela que às vezes ainda adiantava alguma coisa. Mas naquela tarde não adiantou nada. O senhor está sendo injusto, painho. Ele deu um passo na minha direção. Eu me levantei do tamborete. Não foi para brigar, foi o corpo reagindo antes da cabeça. E aí os dois ficamos de frente um para o outro. Eu olhando no caroço dos olhos dele. Ele olhando no caroço dos meus. E a cozinha ficou pequena demais para tanta coisa pesada que estava no ar. Você é igual ao seu avô, ele disse. E a voz saiu com um veneno que eu não esperava. Um desgraçado sem futuro. Nunca vai ser nada na vida. Aquilo foi como uma pedrada no meio do peito. Meu avô Benedito tinha sido um homem que trabalhou a vida inteira com as mãos e nunca teve quase nada. E meu pai usava o nome dele como xingamento, como se ter vivido pobre e honesto fosse a maior vergonha que existia. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou, feito tramela de porta podre. O senhor não tem o direito de falar isso de mim, não, painho. As palavras que vieram depois dos dois lados eram do tipo que não se desdiz mais. Feias, duras, nascidas do fundo de um lugar que a gente nunca devia deixar crescer. Minha mãe chorava no canto, tentando apartar. E eu mal ouvia ela porque a raiva tinha tomado tudo dentro de mim. No final, foi meu pai quem apontou o dedo para a porta. Sai dessa casa, hoje, e não volta mais enquanto eu estiver vivo. Eu olhei para ele por um segundo que pareceu um ano. Depois olhei para minha mãe, que estava com a mão na boca e os olhos cheios d'água. Ela não falou nada. Talvez não pudesse. Fui para o meu quarto, peguei a trouxa, 2 mudas de roupa, uma alpercata remendada, um pedaço de sabão. Fui até embaixo da tarimba e tirei a lata de mantimento. Dentro dela,
Num envelope de papel pardo amassado, estavam os 10.000 que eu tinha juntado fazendo biscate desde os 15 anos. 5 anos de trabalho somados naquele envelope. Botei no bolso da calça e saí sem me despedir, sem me virar para olhar para trás, porque eu sabia que se olhasse para minha mãe de novo, eu não ia conseguir ir embora. Passei a noite na beira de uma estrada de barro, sentado numa pedra, olhando para o céu cheio de estrela. O ar do sertão à noite tem um cheiro diferente, terra fria, mandacaru, poeira que esfria devagar depois do calor do dia. Eu ficava respirando aquilo e pensando. Não chorei. Fiquei só matutar. Aquele pensamento fundo que dói mais do que choro, que vai descendo pelo peito como água fria e não para. Onde eu ia dormir depois daquela noite? O que eu ia fazer com 10.000 num mundo que não me devia nada? Não tinha terminado o ensino médio, não tinha parente que pudesse me abrigar, não tinha amigo com casa sobrando. Tinha um envelope, o céu estrelado e uma raiva que eu ainda não sabia muito bem se era do meu pai ou de mim mesmo, ou das duas coisas ao mesmo tempo. Fiquei pensando no meu avô Benedito, que meu pai tanto xingava. O pouco que eu lembrava dele era de um homem calado, de mãos enormes e calejadas, que quando falava alguma coisa era porque valia a pena ser dito. Nunca pediu nada a ninguém. Nunca abaixou a cabeça para a humilhação de ninguém. Meu pai tinha chamado ele de desgraçado. Mas eu estava começando a achar que ser comparado ao avô não era um xingamento assim tão grande. De manhã, quando o sol ainda estava tímido no horizonte, com aquela luz cor de laranja fraca que o sertão tem antes do calor pesar de verdade, eu levantei, sacudi a poeira da calça e fui andando para o mercadinho da cidadezinha mais próxima. Cascavel do Sertão, menos de 8.000 pessoas, daquelas cidades que quem nasce lá ou fica a vida toda ou foge assim que pode. O mercadinho era um armazém de parede caiada, com 3 homens sentados na calçada, num banquinho de madeira, conversando enquanto o sol ia subindo. Pedi uma garapa para o menino que atendia, fiquei do lado de fora e fui ouvindo os velhos conversarem. Foi aí que ouvi pela primeira vez falar no sítio. Aquela terra lá no fim do mundo não tem serventia nenhuma. Um deles disse rindo com os dentes de fora. O seu Amaro tá querendo se livrar dela por qualquer coisa. Aceita quase qualquer oferta. Qual terra? Eu perguntei, me chegando devagar. Os 3 me olharam. Eu era novo ali, não era gente conhecida. Mas no sertão, quem pergunta com respeito recebe resposta. Um sítio velho lá nos fundos de Cascavel. O mais velho dos 3 respondeu. Um senhor de uns 70 anos com chapéu de palha na cabeça. Terra rachada, caatinga rala, um açudezinho quase seco. O dono é o seu Amaro, mora num rancho ali na Brenha, longe de tudo. Já tá velho demais para tratar daquilo. Eu não sei explicar o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Não foi uma ideia racional, não foi um plano pensado com calma. Foi uma coisa que veio do fundo, como quando a gente sabe que tem que ir numa direção, mas não consegue explicar por quê. Agradeci os homens, terminei a garapa e perguntei como chegar até o rancho do seu Amaro. Andei quase 1 hora por uma estrada de terra que o mato ia engolindo dos 2 lados. O sol já estava alto e pesado quando avistei o rancho de palha. Uma construção pequenininha com as paredes de barro escurecidas pelo tempo e um telhado que pendia para um lado como se tivesse cansado de tentar ficar de pé. Na frente, uma cancela de pau amarrada com arame. Seu Amaro tinha 72 anos. Era magro do jeito que a seca magra gente, não de doença, mas de vida vivida no sol e no vento quente. Barba branca rala, olhos fundos cor de terra seca e um chapéu de couro na cabeça que parecia ter a mesma idade que ele. Quando saiu na porta do rancho me olhando, eu senti que estava na frente de um homem que tinha visto muita coisa e que não se impressionava mais com muita coisa. Bom dia, seu Amaro. Me chamam de Elias. Ouvi falar que o senhor tem um sítio para vender. Ele me olhou de cima a baixo, devagar. Quem mandou você aqui? Uns homens do mercadinho.
Me disseram que o senhor estava querendo se livrar da terra. Ele cuspiu no chão com aquela calma de quem não tem mais pressa nenhuma na vida. Entre. O rancho por dentro era simples e limpo. Uma mesa de madeira bruta, 2 banquinhos, um fogão de lenha apagado, uma estante com poucos pertences. Cheirava a fumaça velha e couro curtido. Ele me ofereceu água fresca de moringa de barro e me mandou sentar. Quanto o senhor quer pela terra? Eu perguntei direto, porque aprendi cedo que com gente velha do sertão enrolação não adianta. 12.000 reais, ele disse sem piscar. Eu sabia que tinha só 10. Não baixei o olho. Eu tenho 10.000 reais, seu Amaro. É tudo que tenho no mundo. É o dinheiro do meu suor desde os 15 anos. Tô sem teto, sem família, sem nada. Preciso de um lugar para morar e para começar. O velho me olhou por um tempo longo. Não era o olhar de quem está fazendo conta. Era o olhar de quem está tentando enxergar o que tem dentro de uma pessoa, se tem firmeza ali dentro ou se é só palavra. Abre esse envelope aí, ele disse por fim. Eu abri. Contei as notas na frente dele. 10.000 reais em cédulas amassadas de todos os tamanhos. O dinheiro de 5 anos de biscate. O velho olhou para o dinheiro. Olhou para mim. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu um dia inteiro. Depois pegou as notas devagar, uma por uma, com aquela mão seca e firme, e foi enfiando no bolso da calça sem contar de novo, porque ele tinha visto eu contar e confiava. Bateu palma nas mãos, seco, como quem bate ponto numa negociação fechada. A terra é sua, rapaz. Eu soltei o ar que estava segurando sem saber. Já ia me levantar quando ele ergueu a mão devagar, mas com uma firmeza que me parou no lugar. Senta. Tem uma coisa que eu preciso te contar antes de você ir embora. Sentei. Seu Amaro colocou os cotovelos na mesa e me olhou com aqueles olhos fundos que pareciam guardar mais coisa do que uma vida inteira devia guardar. Ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo com cuidado as palavras que ia usar. Depois começou a falar com a voz baixa, do jeito de quem conta um segredo que carregou sozinho por muito tempo. Faz uns 30 e tantos anos, uns homens de fora vieram para cá. Não eram daqui. Vieram com máquina pesada, equipamento, papelada. Ficaram umas semanas andando pelo sítio, fazendo teste no chão, medindo, cavando uns buracos rasos aqui e ali. Eu era mais novo, não entendia muito do que eles faziam. Mas um deles, o chefe da turma, um homem de óculos e roupa de cidade, me chamou de lado um dia e me disse que o chão daquela terra tinha características parecidas com lugares onde se encontrava petróleo. Me disse que iam mandar um relatório, que iam voltar com mais gente e equipamento melhor. Ele parou. Tomou um gole d'água devagar. Nunca mais voltaram. O relatório nunca chegou. Eu esperei por anos. Fiz perguntas para gente que entendia, mas ninguém soube me dar resposta certa. A terra ficou lá, eu fui envelhecendo, e aquela história foi ficando só na minha memória. Mas eu nunca esqueci o que aquele homem me disse. Nunca. Eu ouvi tudo sem piscar. O coração tinha acelerado de um jeito que eu tentei esconder. O senhor acredita que pode ter petróleo naquela terra? Seu Amaro ficou me olhando por um segundo. Eu acredito que Deus não falou comigo sobre isso, rapaz. Não sou eu que sabe. O que eu sei é que aqueles homens vieram de longe para fazer teste naquela terra específica e não em outra nenhuma. E que foram embora sem explicar por que nunca mais voltaram. Ele se levantou devagar, foi até a janela e ficou olhando para o sol lá fora. Agora a terra é sua. Faz o que quiser com ela. Mas eu achei que você tinha o direito de saber. Eu peguei o papel da terra que ele me entregou, um documento simples escrito à mão e assinado pelos dois, na frente de uma testemunha que ele chamou, um vizinho que morava a uns 500 metros. Dobrei o papel com cuidado, guardei no bolso junto com o envelope agora vazio e saí do rancho de seu Amaro com o sol batendo forte na cabeça e um arrepio descendo pela espinha desde o cangote até o calcanhar.
O sítio ficava a uns 40 minutos a pé do Rancho do Velho, no fim de uma estrada de terra que virava trilha no meio do caminho. Quando cheguei e vi aquilo pela primeira vez, o coração afundou um pouco. Era um abandono de fazer dó. Umas 10 tarefas de terra rachada e seca, caatinga rala com xique-xique e mandacaru espalhados. Um açudezinho de barro quase seco no centro, com uma lama fininha no fundo. E uma casinha de adobe com o telhado caído de um lado e as paredes cheias de mancha e pereba. Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha vizinho a légua de distância. Tinha só o sol, o vento quente e a terra vermelha que rangia debaixo dos pés como coisa quebrada. Fiquei parado na entrada por um tempo, olhando para tudo aquilo. 10.000 reais de biscate trocados por aquele abandono. Qualquer pessoa que passasse por ali ia dizer que eu tinha levado uma esparrela, que o velho tinha me enganado e que eu era um tolo sem juízo. Mas eu não era qualquer pessoa. Entrei na casinha. O cheiro era de mofo e poeira velha. O chão de terra batida estava coberto de folha seca e entulho. Uma parede tinha uma rachadura larga que deixava entrar um fio de luz. O telhado do lado que tinha caído deixava o céu azul aparecer ali dentro como uma janela torta. Mas as paredes principais ainda estavam firmes. A estrutura ainda era de pé. Saí para fora, fui andando pela terra toda, espiei cada canto, cada baixio, cada pedaço daquele sítio que agora era meu. Olhei para o açude com a lama no fundo. Olhei para a caatinga rala. Olhei para o horizonte vermelho e largo que o sertão tem. Aquele horizonte que parece que não acaba nunca. E lá do fundo, eu senti alguma coisa que eu não esperava sentir. Esperança. Não era lógica. Não tinha motivo claro. Mas ela estava ali, pequena e teimosa, feito um fio de água numa pedra seca. Arregacei as mangas ainda no começo da tarde e fui resolver o mais urgente: o telhado. Achei umas telhas velhas amontoadas num canto do terreiro, cobertas de limo. Com uma corda que tinha na trouxa e 2 paus de pereiro que cortei com um facão enferrujado, que achei dentro da casa, armei um jeito de subir e recolocar as telhas no lugar. Trabalhei até o sol se pôr, até a quentura do dia virar o fresco apertado da noite de sertão. Deitei no chão de terra batida, com a cacunda doendo para danar. Mas dormi feito pedra. Ainda não sabia o que aquele sítio guardava. Ainda não sabia o que ia acontecer nos próximos 4 dias. O segundo dia começou com um problema que eu não esperava. E esse problema ia me custar mais do que eu imaginava, aguardava no fundo daquela terra vermelha e silenciosa. O segundo dia começou com um problema que eu já devia ter previsto, mas que só fui entender quando fui buscar água pela manhã e não achei nada de jeito nenhum. O açude era uma lama fininha e escura que não servia nem para lavar a mão, quanto mais para beber ou cozinhar. O feijão que eu tinha trazido na trouxa precisava de água limpa para cozinhar. O meu corpo precisava de água limpa para aguentar o calor do dia. E eu estava no meio de um sítio de 10 tarefas, sem um pingo d'água de préstimo, em lugar nenhum. Fiquei parado na beira do açude por um tempo, olhando para aquela lama que refletia o sol do início da manhã. O sertão tem uma beleza estranha nessa hora. O céu fica cor de mel por uns minutos antes do azul vencer, e os pássaros cantam como se o mundo fosse começar do zero. Eu cresci nesse sertão, conheço cada detalhe dele. E uma coisa que aprendi desde menino com o meu avô Benedito, que Deus o tenha em descanso, é que no sertão a água não some, ela só se esconde. O avô me ensinou isso numa tarde quente quando eu tinha uns 8 anos. A gente andava pela caatinga catando lenha, quando ele parou do nada, ficou olhando para o chão, ajoelhou e botou a palma da mão na terra. Me disse: "Olha onde o mato é mais escuro, menino. Onde o verde é mais fundo é porque tem umidade embaixo. A terra conta segredo para quem sabe ler." Eu me lembrei disso naquela manhã. Levantei os olhos do açude e fui andando devagar pela terra, olhando para o chão
e para o mato. Fui andando pelo perímetro do sítio, espiando cada canto, cada baixio, cada lugar onde a vegetação era diferente do resto. A caatinga do sertão é toda cinza e espinho quando está seca, mas onde tem água embaixo ela muda de tom. Fica mais verde, mais densa, e as folhas têm um brilho diferente mesmo quando está quente. Encontrei esse sinal num ponto bem perto de uma pedra lascada, no canto norte do sítio. O chão ali era diferente, mais escuro, mais frio debaixo dos pés descalços, quando tirei a alpercata para sentir melhor. O mato ao redor era mais verde que em qualquer outro canto daquela terra seca. Fui até o paiol, um barracão de palha que ficava atrás da casa, e fucei por lá até achar o que eu precisava. Uma enxada velha com o cabo rachado e um pedaço de corda grossa enrolada num canto. Voltei para o ponto da pedra com a enxada no ombro e comecei a cavar. A terra era dura, feito cimento. Cada golpe da enxada devolvia uma vibração que subia pelo cabo e chegava nos meus ombros como uma pancada. As mãos, que já eram calejadas de anos de biscate, começaram a doer na segunda hora. Mas eu não parei. Fui fundo, cada pasada tirando um pouco mais de terra vermelha e colocando do lado. Foi na tarde daquele dia, a uns 2 metros de fundo, que a terra cedeu para um lado com um barulho abafado e um fio d'água fina como linha de costura começou a escorrer pela parede do buraco. Eu fiquei parado olhando, com a enxada ainda na mão, suado do jeito que só o sertão faz a gente suar. Depois botei a mão embaixo daquele fio e a água era fria e limpa. Soltei um grito que o eco levou longe pela caatinga. Naquela noite, sentado na frente da casinha, com o fogo de lenha aceso e o feijão cozinhando na panela velha que tinha achado dentro da casa, eu comi e bebi a água da fonte que eu mesmo tinha achado. O céu estava cheio de estrela. O grilo cantava longe e eu fiquei pensando no que o seu Amaro tinha me contado. Petróleo. E se fosse verdade mesmo? Mas eu não podia ficar só pensando. Tinha um sítio inteiro para arrumar e pouco recurso para isso. O terceiro dia foi diferente de todos os outros. Acordei antes do sol ainda, com o coração acelerado por um motivo que eu não sabia explicar direito. Saí para fora da casa ainda no escuro, fui para o terreiro e fiquei olhando para o horizonte roxo que vinha chegando devagar. O sertão de madrugada tem um silêncio pesado. Não é silêncio de paz. É o silêncio de coisa viva se segurando, esperando a hora certa. E foi aí que eu fiz uma coisa que não fazia desde menino. Ajoelhei no chão de terra batida, botei a testa nas mãos cruzadas e rezei. Não foi uma reza bonita nem decorada. Não foi a reza que o padre ensina na missa. Foi a reza feia e crua de quem está na lona, de quem está precisando de uma ajuda que o mundo não está dando. Eu falei com Deus do jeito que sabia falar. Simples, sem enfeite, como gente do povo fala. Meu Deus, eu não tenho mais nada. Perdi a família, perdi o teto, perdi o chão que eu conhecia. Mas eu acredito que o Senhor não bota a gente no mundo sem um propósito. Se tiver petróleo nessa terra, me aponta onde eu devo cavar. Me dá um sinal. Eu não peço riqueza fácil, peço uma chance. Só uma. Fiquei em silêncio por um tempo longo. O vento do sertão passou por cima de mim feito uma mão grande e fria. Um João de Barro cantou lá longe, aquele canto miúdo que soa como se o bicho tivesse anunciando alguma coisa. E eu com os olhos fechados e o joelho no chão frio, senti uma paz estranha descer pelo peito, aquela paz que não tem explicação racional, que vai além do que a cabeça entende. Não sei se foi a reza, não sei se foi o descanso que a noite tinha dado, ou se foi só a teimosia que sempre tive, mas naquele dia eu cavei com uma energia diferente. Marquei 3 pontos no sítio que me pareciam promissores, baseado no que o velho seu Amaro tinha dito sobre os lugares onde os homens de fora ficavam mais tempo. Cavei em cada um, 1 ou 2 horas em cada ponto, a enxada batendo no chão vermelho com força e constância. Não achei nada nos 3. A terra era dura e seca em todos eles, sem nenhum sinal diferente do resto.
mas não desanimei. A reza da manhã ainda estava no meu peito, aquela paz estranha que não cabia em lógica. Eu tinha a sensação de que ainda não tinha cavado no lugar certo, que o lugar certo existia e que eu ia achar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Ajude este canal a alcançar 1.000 inscritos. Sua participação faz toda a diferença. Jantei de novo o feijão com farinha, bebi a água fresca da minha fonte e deitei na tarimba de paus que tinha armado no canto da casa. O corpo doía de um jeito bom, aquela dor de quem trabalhou de verdade, e o sono veio rápido. O quarto dia me tirou do sítio. Eu precisava de mantimento, e o que eu tinha trazido na trouxa já estava quase no fim. Andei léguas a pé até a cidadezinha, o sol batendo na cabeça e a poeira grudando no suor. Em Cascavel do Sertão, o mercadinho do armazém era o lugar onde todo mundo se encontrava cedo da manhã. Comprei o que pude com o trocado que tinha guardado à parte do envelope. Farinha de mandioca, rapadura, um punhado de feijão de corda, um punhado de sal. Na volta, passando por uma estrada de terra que cortava um trecho de caatinga fechada, avistei uma casinha de barro na beira do caminho, pequena, com uma cerca de pau a pique e um pé de umbuzeiro na frente. Sentado na sombra do umbuzeiro, tinha um senhor velho, de uns 80 anos, com uma cuia de barro no colo e o olhar perdido no horizonte. Quando me viu passando, ele me chamou com um aceno de mão. "Chegue, moço! De onde vem com esse sol?" Cheguei. Agradeci a sombra que ele me ofereceu e fiquei conversando. O velho se chamava Seu Dico, 81 anos, morador dali há mais de 50. Ofereceu água e umas fatias de rapadura que tinha dentro da cuia. E a gente ficou conversando na sombra do umbuzeiro como o sertão manda. Eu contei que tinha comprado o sítio velho lá nos fundos. Seu Dico abriu os olhos e ficou me olhando com uma expressão que eu não soube ler de imediato. "O sítio do seu Amaro?" Ele perguntou devagar. "Ele mesmo." O velho ficou em silêncio por um momento, mascando a rapadura com cuidado. Depois disse uma coisa que fez eu parar de respirar por alguns segundos. "Rapaz, eu conheci o dono de antes do seu Amaro. Um homem chamado Zacarias, que era dono daquela terra antes do Amaro comprar. E o Zacarias me contou uma vez, numa conversa que eu nunca mais esqueci, que o canto mais esquecido do sítio, aquele fundo de baixio que ninguém vai nunca porque fica atrás de uma moita de xique-xique, tem uma pedreira velha e um toco seco de oiticica que já faz anos que morreu. Esse lugar, ele dizia, era onde os homens de fora passavam mais tempo fazendo os testes deles, mas ninguém nunca cavou fundo o suficiente naquele canto. O Zacarias tentou uma vez e desistiu no meio. Disse que a terra era dura demais. Eu memorizei cada palavra. Canto do fundo, pedreira velha, toco seco de oiticica. Voltei para o sítio com o sol se pondo, os pés ardendo dentro da alpercata, a cabeça fervendo de pensamento e o coração batendo mais forte do que o normal. Cavei mais 1 hora naquele canto novo antes de anoitecer, usando a lamparina de querosene que tinha achado no paiol. A pedreira velha era real. Eu a encontrei sem dificuldade, e o toco seco da oiticica estava lá, um tronco cinza e duro saindo do chão como osso de bicho enterrado. O lugar tinha um cheiro diferente, uma umidade escondida, que o nariz percebia antes dos olhos. Mas a terra era dura demais para cavar muito naquele fim de tarde, com o corpo já cansado. Jantei o feijão cozido no fogo de lenha, deitei na tarimba e tentei dormir. O sono veio, mas foi um sono agitado. Sonhei com o meu avô Benedito caminhando pela caatinga na frente de mim, me indicando alguma coisa com o dedo sem falar nada. Acordei no meio do sonho, com o coração na boca, e fiquei olhando para o teto escuro da casinha por um tempo. Depois, fechei os olhos de novo, e foi aí que o 5º dia começou. Era umas 2 da manhã quando eu acordei sobressaltado sem saber por quê.
Não tinha barulho diferente, não tinha nada. Fiquei deitado, olhando para o teto remendado, o coração batendo mais rápido do que devia, aquela sensação esquisita de quem acorda de um sono que ainda não terminou. Depois me levantei. Saí para fora sem saber direito o que eu estava fazendo, como se uma mão invisível tivesse me puxado pelo braço. O sertão de madrugada tem um silêncio que pesa. Não é silêncio de paz, já falei isso, mas aquela hora era mais fundo ainda, mais denso. Grilos, 1 ou 2 sapos cururu cantando longe, o vento morno passando pelas plantas da caatinga com um sussurro baixinho. O céu estava cheio de estrela, daquelas estrelas que o sertão tem e a cidade nunca vai ter. Uma quantidade de luz que parece absurda, mas é real. Fiquei parado no terreiro, olhando para o céu, sem saber por que tinha acordado, sem saber o que estava esperando. E foi aí que aconteceu, um clarão. Não foi um relâmpago. O céu estava limpo, não tinha nuvem nenhuma em lugar nenhum. Foi um risco de luz branca, brilhante como nada que eu tinha visto na vida, que cortou o céu de um lado ao outro num segundo único e preciso. Veio acompanhado de um som baixo, como um ronco que nascia muito longe e chegava pesado até os meus ouvidos. Uma estrela cadente. Uma grande, das que o povo velho do sertão chama de sinal do céu. Das que aparecem uma vez na vida, e quem vê nunca esquece. E ela caiu. Não sumiu no horizonte como as outras. Eu vi com os próprios olhos, sem nenhuma dúvida, onde ela baixou. O canto mais esquecido e desprezado do sítio todo. O lugar onde nem eu mesmo tinha ido ainda direito. Um baixio fundo, atrás da moita de Xique-Xique, num recanto onde a terra era mais escura, mais quieta, mais estranha que o resto, o exato lugar que o seu Dico tinha descrito. Tinha a pedreira velha lá e o toco seco que tinha sido um pé de oiticica. Fiquei parado por um tempo que não sei quanto durou, o coração na boca, os olhos arregalados, o arrepio subindo e descendo pela espinha sem parar. O sertão voltou para o silêncio como se nada tivesse acontecido. O grilo cantou, o vento passou, e eu continuei parado no terreiro, olhando para o ponto onde a estrela tinha caído. Depois fui buscar a enxada e a lamparina. Quando cheguei no canto do baixio e botei a lamparina no chão, a luz amarela dela iluminou a pedreira velha e o toco seco da oiticica, exatamente como o seu Dico tinha descrito. O chão ali tinha um cheiro diferente de tudo que eu tinha cheirado antes naquele sítio. Não era umidade de água, era outra coisa. Uma coisa mais pesada, mais densa, que ficava no ar como presença. Cravei a enxada no chão e comecei a cavar naquela madrugada fria de sertão, a lamparina tremendo no vento fraco, a sombra da minha figura dançando na pedreira velha. Cavei com fé e com raiva ao mesmo tempo, a enxada abrindo a terra que parecia querer se fechar de novo a cada golpe. E então, a uns 30 centímetros de profundidade, a enxada bateu em algo diferente. Não era pedra, era mais mole, mais escorregadio. Eu ajoelhei, botei a mão no buraco e os dedos tocaram uma substância espessa, fria e escura, que começava a subir devagar pelo furo que eu tinha aberto. Eu tirei a mão e olhei para ela à luz da lamparina. Os dedos estavam negros. Fiquei ajoelhado ali por um tempo que não sei quanto durou. Os dedos negros, a substância escorregando pelos meus dedos como algo que tinha esperado anos para ser encontrado. A lamparina tremendo no vento e fazendo a sombra da pedreira velha dançar ao redor de mim, como se o próprio sertão estivesse me assistindo. Cheirei a mão. O cheiro era forte, diferente de tudo que eu tinha sentido antes. Pesado, oleoso. Aquele cheiro que eu não sabia nomear na hora, mas que depois de tudo que aconteceu, eu nunca mais ia esquecer. Fiquei olhando para o buraco na terra. A substância subia devagar, preenchendo o espaço que a enxada tinha aberto, como se tivesse viva. Como se tivesse esperando há muito tempo por alguém que tivesse coragem de cavar fundo o suficiente.
Eu me levantei devagar, com os joelhos doendo do frio da madrugada, e fui olhando para o buraco por um tempo, sem conseguir pensar direito. A cabeça não organizava os pensamentos. Era muita coisa para caber num momento só. O sítio que ninguém queria. Os 10.000 reais que eu tinha suado para juntar. O segredo que o seu Amaro tinha me contado, sussurrando como se tivesse medo que a caatinga ouvisse. O velho seu Dico na sombra do umbuzeiro, indicando o canto esquecido, a reza no chão de terra batida ao amanhecer do terceiro dia. A estrela que tinha cortado o céu limpo e apontado para exatamente aqui, e agora os meus dedos negros, à luz da lamparina, cheirando a uma substância que eu ainda não sabia ao certo o que era, mas que o meu peito dizia que era exatamente aquilo que o homem de óculos tinha dito ao seu Amaro 30 e tantos anos atrás. Abaixei de novo. Enfiei os dedos no buraco com cuidado, abrindo um pouco mais, e a substância subiu mais depressa. Peguei um graveto que tinha no chão e mergulhei dentro do buraco para sentir a profundidade. O graveto entrou mais de um palmo antes de bater em algo sólido. A substância era espessa, mas fluía. Era petróleo. Eu não tinha como provar naquele momento. Não tinha equipamento. Não tinha quem me confirmasse. Mas alguma coisa no fundo de mim sabia. Fiquei ajoelhado naquele buraco até o sol começar a clarear o horizonte. Os dedos negros. A substância escorregando pelos meus dedos como algo que tinha esperado anos para ser encontrado. Cheirei a mão. O cheiro era forte, pesado, oleoso. Aquele cheiro que eu não sabia nomear direito na hora, mas que ficou gravado em mim para sempre. Coloquei um pouco da substância num vidro de conserva vazio que tinha achado dentro da casa. Tampei com um pedaço de pano amarrado com barbante e saí andando na madrugada ainda escura na direção do rancho do seu Amaro. Não conseguia esperar até de manhã. Cheguei quando o sol já estava um palmo acima do horizonte. O velho estava sentado do lado de fora com uma cuia de café na mão. Quando me viu chegar com aquela pressa, ele pousou a cuia devagar e me olhou sem falar. Estendi o vidro para ele sem dizer nada. Seu Amaro pegou o vidro com as duas mãos, olhou contra a luz do sol, abriu a tampinha de pano, cheirou, fechou. O rosto dele não mudou, mas os olhos mudaram. Ficaram com um brilho diferente entre alegria e medo. Onde você achou? Canto do Fundo, Pedreira Velha, Toco Seco de Oiticica. Onde o senhor disse que os homens de fora ficavam mais tempo. Ele ficou olhando para o vidro por mais um tempo. Depois, me olhou com aquela firmeza de quem vai dizer uma coisa importante. Rapaz, você não pode chegar por aí falando isso para todo mundo. Terra com petróleo atrai gente de todo jeito, boa e ruim. Você é um menino de 20 anos, sozinho, sem ninguém que te proteja. Se a notícia sair do lugar errado, você perde tudo antes de ganhar qualquer coisa. Fui para dentro do rancho e voltei com um papel dobrado na mão. Estendeu para mim. Tem um homem em Petrolina que eu conheço de muito tempo, geólogo aposentado, um tal de Osvaldo Meira, 62 anos. É homem de bem, entende dessas coisas. Vai até ele e não abre a boca para mais ninguém antes disso. Chegar em Petrolina foi uma saga. Sem dinheiro para passagem, peguei 3 caronas ao longo de quase 6 horas, sentado na cabine de caminhão ao lado de motorista que falava pouco e fumava muito. Quando desci no terminal rodoviário de Petrolina, a cidade barulhando ao redor de mim parecia outro mundo depois dos dias no silêncio do sertão. A casa do Osvaldo Meira era pintada de amarelo, com uma mangueira grande na frente. O homem que veio atender tinha cabelo branco, óculos de grau e um avental de jardim na cintura. Uma calma no olhar que me lembrou o seu Amaro. Dentro de casa, sentados com um copo d'água na mão, eu contei tudo. Desde a briga com meu pai, a compra do sítio, o segredo do velho Amaro, os 5 dias de trabalho, a estrela cadente na madrugada e o que eu tinha achado. Quando terminei, coloquei o vidro na mesa. Osvaldo pegou o vidro. Tirou de uma caixa uma substância transparente, misturou uma gota com o conteúdo do meu vidro num tubo pequeno.
Olhou contra a luz da janela por um tempo longo demais. Rapaz, ele disse por fim, com a voz muito quieta, isso aqui é petróleo bruto, cru, saído diretamente do subsolo. O coração parou. Você tem certeza? Tenho mais de 30 anos de geologia de campo. Tenho certeza. Me levantei sem querer. Fui até a janela, olhei para a rua lá fora sem enxergar nada. A mangueira da frente balançava no vento. O mundo lá fora continuava no ritmo normal, sem saber o que estava acontecendo naquela sala. Osvaldo passou a próxima hora me explicando as coisas que eu precisava saber. Me falou de uma empresa de prospecção de pequeno porte chamada Petrosertão, cujo dono ele conhecia há 15 anos e confiava. Um homem chamado Marcos Alencar, 48 anos, engenheiro de petróleo que trabalhava de forma justa com donos de terra que não tinham recurso próprio. Mas antes de qualquer coisa, Osvaldo disse, você precisa de alguém do seu lado em cada conversa. Não assina nada sem me mostrar antes. A equipe da Petrosertão chegou ao sítio 10 dias depois. Eram 3 homens com equipamento que eu nunca tinha visto na vida. Passaram 2 dias inteiros medindo, coletando amostras, fazendo análises no campo. No segundo dia, o mais experiente deles, um homem chamado Robério, 55 anos, me chamou de lado. Elias, o que você tem aqui é real, não é uma bolsa pequena. As leituras indicam uma reserva de tamanho relevante com potencial de exploração comercial. Está a uma profundidade tecnicamente viável. Eu ouvi aquilo e não senti alegria, senti peso. Um peso grande que ainda não sabia se era bom ou ruim. Mas antes que a negociação com a Petrosertão avançasse, a notícia vazou. Eu nunca soube como. Uma tarde, voltando ao sítio, 2 conhecidos do meu pai pararam na rua e me olharam de um jeito diferente. Um deles disse com um sorriso que não era de amigo. É verdade que você achou petróleo, Elias. O coração gelou. Naquela noite, o Marcos Alencar ligou para o Osvaldo avisando que tinha gente perguntando pelo sítio e que precisávamos acelerar o registro formal da parceria. Mas o telefone que me pegou de verdade foi o seguinte. Era minha mãe, Dona Zita, a voz tremendo do outro lado, ligando de um orelhão porque não tinha celular. Disse que meu pai tinha ficado sabendo da história e que queria me ver, que ele estava diferente desde que eu fui embora. Fiquei em silêncio por um momento longo. E a senhora, mãe? Quer que eu vá? A voz dela quebrou. Eu sinto sua falta todo dia, filho. Todo dia, desde que você saiu. Voltei para Cascavel do Sertão numa tarde de céu limpo. A mesma estrada de sempre, o mesmo cheiro de terra e mandacaru, o mesmo calor. Mas eu era diferente. Minha mãe estava na porta. Veio até mim antes que eu chegasse, me abraçou forte e ficou assim por um tempo sem falar nada. Senti o cheiro do cabelo dela, aquele cheiro de casa que a gente carrega na memória mesmo longe, e alguma coisa que eu tinha guardado duro dentro do peito desde aquela noite na beira da estrada começou a afrouxar. Meu pai estava sentado no tamborete da cozinha. O mesmo lugar onde eu estava naquela quinta-feira quando a briga começou. Só que agora era ele ali, com as mãos no colo e a cabeça baixa. Seu Raimundo sempre teve aquele porte de quem ocupa mais espaço do que precisa. Naquele dia, ele parecia menor, levantou os olhos. E eu vi neles uma coisa que nunca tinha visto em toda a minha vida. Vergonha. Elias, painho, eu errei com você, errei feio. E eu sei que palavras não desfazem o que foi dito, mas eu precisava te olhar nos olhos e falar isso. Sentei na cadeira do outro lado da mesa. Minha mãe ficou no vão da porta com as mãos no avental. O senhor xingou o avô Benedito naquele dia. Eu disse devagar. Chamou ele de desgraçado. Eu nunca esqueci. Meu pai fechou os olhos. Quando abriu, estavam úmidos. O seu avô era um homem melhor do que eu nunca fui. Eu sabia disso e falei o contrário por raiva de mim mesmo. Foi a coisa mais errada que fiz na vida. Não perdoei meu pai naquele dia com palavras. Perdão verdadeiro não funciona assim. Mas estendi a mão por cima da mesa.
Ele olhou para a mão, depois para mim, e apertou com as duas mãos, do jeito que homem do sertão aperta quando quer dizer mais do que sabe falar. Minha mãe chorou na porta sem tentar esconder. A negociação com a Petro Sertão durou quase 2 meses, com o Osvaldo do meu lado em cada conversa. Marcos Alencar se revelou um homem de palavra, que negociava duro, mas de forma transparente. No final, chegamos num acordo justo. A empresa entrava com toda a estrutura técnica e financeira e eu ficava com uma participação nos resultados que garantia que aquele sítio ia mudar a minha vida de verdade. Quando assinei o acordo, estava sentado numa mesa simples em Petrolina, o Osvaldo de um lado, o Marcos do outro, sem discurso bonito, sem aperto de mão com fotógrafo. Só a caneta no papel e a sensação de que aquilo era real, mas a maior reviravolta de tudo veio de um lugar que eu não esperava. Quando os registros mais antigos do sítio foram pesquisados para confirmar a cadeia de posse da terra, Osvaldo encontrou algo e me ligou numa tarde de sábado com a voz muito quieta. Elias, você sabe quem era o dono original dessa terra? Antes do Zacarias, antes do Amaro? Não sei. Era um homem chamado Benedito Ferreira da Silva. Fiquei com o telefone na mão sem conseguir falar. O seu avô, Elias, essa terra pertenceu ao seu avô. Ele perdeu ela por dívida há mais de 50 anos, antes de você nascer. O Zacarias comprou de quem tinha comprado do credor do seu avô. O Amaro comprou do Zacarias e você comprou do Amaro. Fiquei sentado com aquela informação por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. A terra que eu tinha comprado com os 10 mil reais do meu biscate, a terra que ninguém queria, onde uma estrela cadente me mostrou onde cavar numa madrugada fria de sertão, era a terra que tinha sido do meu avô Benedito. O homem que meu pai chamou de desgraçado sem futuro. Não foi coincidência. Pelo menos não do tipo que a cabeça da gente explica com facilidade. Foi o tipo de acerto de contas que a terra guarda por décadas e entrega para quem tiver coragem de cavar fundo o suficiente. Eu tenho 20 anos e um sítio que agora vale mais do que eu jamais poderia imaginar, sentado naquela pedra na beira da estrada sem ter nada. Tenho uma parceria com gente honesta, um amigo chamado Osvaldo que me ensinou mais em poucos meses do que anos teriam me ensinado. E um pai que ainda está aprendendo a ser o homem que devia ter sido antes. E tenho uma terra que voltou para a família. A terra do meu avô Benedito, que não era desgraçado e não era sem futuro. Era um homem que trabalhou a vida inteira com as mãos e perdeu o que tinha pelas circunstâncias duras que a vida impõe a quem nasce pobre no sertão. Mas a terra guardou o que tinha dentro por 50 anos, esperando que alguém da família voltasse com coragem de perguntar o que ela escondia. Eu fui esse alguém. Não porque sou especial, porque não tive escolha, porque fui expulso de casa com um envelope de dinheiro e a única coisa que sabia fazer era não desistir. O sertão ensina isso. É duro, é seco, parece que não tem nada. Mas quem aprende a ler o sertão sabe que embaixo de toda aquela dureza tem vida, tem riqueza que a pressa do mundo não enxerga. Meu avô sabia disso. Agora eu sei também. E a terra que era dele voltou para a família, não pela justiça dos homens, não por um acaso sem sentido. Voltou porque um menino de 20 anos ajoelhou no chão de terra batida numa madrugada de sertão e pediu a Deus uma chance, só uma. E a chance veio, mas nos dias que se seguiram à assinatura do acordo, o mundo que eu achava que tinha entendido virou de cabeça para baixo mais uma vez. A Petrosertão começou os trabalhos no sítio com uma equipe maior, e a movimentação atraiu olhares de toda a região. Gente que nunca tinha me dado atenção em Cascavel do Sertão, de repente me cumprimentava na rua com um sorriso largo. Outros me olhavam com o rabo do olho, com aquela expressão de quem está calculando o que pode tirar de uma situação. Um dia apareceu no sítio um homem que eu não conhecia. Disse que era corretor de terras, que tinha um comprador interessado, que a oferta era generosa.
Quando eu disse que a terra não estava à venda, ele baixou a voz e disse que o comprador era um homem com muito dinheiro e muita influência na região, que seria mais fácil para todo mundo se a negociação fosse feita de forma amigável. Liguei para o Osvaldo imediatamente. Ele me disse para não conversar mais com aquele homem e que ia acionar o Marcos Alencar para acelerar o registro da parceria nos órgãos competentes, tornando a posição da Petrosertão mais sólida e dificultando qualquer tentativa de pressão externa. Marcos agiu rápido. Em menos de uma semana os papéis estavam em ordem. O corretor desapareceu. Nunca mais voltou. Mas aquilo me ensinou uma coisa que o seu Amaro já tinha tentado me avisar. Quando a terra tem valor, tem gente que quer tirar esse valor de você. E a única proteção que um homem sem nome e sem família tem é saber com quem pode contar. Eu tinha o Osvaldo, tinha o Marcos. E tinha, ainda que com todas as feridas abertas que a gente tinha entre a gente, o meu pai. Numa tarde em que meu pai veio me visitar no sítio pela primeira vez, ele ficou parado na entrada, olhando para a terra toda, em silêncio por um bom tempo. Eu fiquei do lado dele, sem falar nada. O equipamento da Petrosertão estava no canto do fundo, onde a pedreira velha e o toco de oiticica ainda estavam de pé como testemunhos de tudo que tinha acontecido. Você fez tudo isso sozinho, Elias, meu pai disse por fim, com a voz diferente de sempre. Mais mansa, mais pequena. Não fiz sozinho, painho. Tive gente boa que me ajudou. Ele ficou em silêncio mais um pouco. O Benedito ia gostar de saber disso. Ele disse por fim. Era a primeira vez que eu ouvia meu pai falar o nome do avô sem raiva ou desprezo. Ele sempre disse que aquela família tinha mais dentro do que mostrava por fora. Eu não disse nada. Deixei as palavras pousarem no ar do sertão e ficarem ali. Meses depois, quando os primeiros resultados da exploração começaram a confirmar o tamanho real da reserva, a vida foi mudando de um jeito que eu ainda estava aprendendo a entender. Não foi uma mudança de novela com cenas grandes e discursos bonitos. Foi uma mudança silenciosa e trabalhosa, do tipo que só acontece quando a pessoa não desiste, mesmo quando tudo manda desistir. Paguei o conserto da casa de taipa dos meus pais sem fazer alarde. Minha mãe chorou quando viu os homens chegando com material. Meu pai não disse nada, mas me olhou de um jeito que valeu mais do que qualquer agradecimento que ele poderia ter falado. O seu Amaro, que tinha vendido a terra por R$ 10.000, sem saber o que estava fazendo com o futuro do próprio segredo que carregava, recebeu de mim uma quantia que lhe garantiu viver os anos que lhe restavam com dignidade. Não foi obrigação, foi escolha. Porque no sertão, a palavra do homem mais velho que te abre uma porta vale mais do que qualquer contrato. E o seu Dico, o velho do umbuzeiro que me contou sobre o canto esquecido, ganhou um saco de mantimento toda semana pelo resto do tempo que eu passei por ali. Pequena coisa para o que ele tinha me dado, mas era o que eu podia fazer. A vida que eu tenho hoje não foi dada, foi cavada. Literalmente com enxada e com as mãos, numa madrugada fria de sertão ao clarão de uma lamparina de querosene, enquanto o mundo dormia e uma estrela cadente me mostrava onde olhar. Tenho 20 anos e aprendi que o sertão não esconde o que tem para sempre. Ele só espera para ver quem tem coragem de ficar. O sertão ensina que a terra guarda o que merece ser guardado e devolve quando chega a hora certa, para quem souber esperar de joelhos.